pessoal! Nesse vídeo vamos fazer alguns exercícios sobre as leis da dinâmica que a gente viu até agora. Então a gente vai ver alguns exercícios sobre as 3 leis de Newton, como calcular a força-peso, como relacionar as leis de Newton com essa ideia de força que causa o movimento. Então a gente vai praticar tudo que a gente viu até agora sobre as leis da dinâmica. Dê uma olhada então no primeiro exercício. O estudo dos movimentos está fundamentado nas 3 leis de Newton. Sobre movimentos e as leis de Newton, assinale o que for correto. Letra A. O princípio da inércia é válido somente quando a força resultante sobre um corpo é não nula. Letra B. Duplicando o valor da força resultante aplicada sobre um objeto, a aceleração experimentada pelo objeto também será duplicada. Letra C. Forças de ação e reação nunca se anulam, pois atuam sempre em corpos distintos. Letra D. Um avião voando em linha reta com velocidade constante está em equilíbrio dinâmico. Então, no primeiro exercício, a gente tem que analisar 4 afirmações e dizer se essas afirmações estão corretas ou estão erradas. A primeira afirmação é de que o princípio da inércia, a primeira lei de Newton, só é válida quando a força resultante é não nula, quando a força resultante é diferente de zero. Essa afirmação está errada. O princípio da inércia ele está associado a uma força resultante igual a zero, ao equilíbrio de um corpo. Então, quando o corpo está em repouso ou com velocidade constante, a gente tem ali o princípio da inércia associado. Então, essa primeira afirmação está errada. A segunda afirmação fala o seguinte, que se a força que atua sobre um corpo for duplicada, a sua aceleração também será duplicada. Está correto. De acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a força que atua sobre um corpo e a sua aceleração estão ligadas, elas são proporcionais. Então, se a força aumenta, a aceleração também aumenta. Então, se a gente duplicar a força, a aceleração também será duplicada. Então, a letra B está correta. A letra C vai afirmar o seguinte: as forças de ação e reação nunca se anulam porque atuam em corpos diferentes, em corpos distintos. Está correto. A terceira lei, a lei da ação e reação de Newton, fala exatamente isso, que as forças elas surgem em pares e atuam em corpos diferentes, então elas nunca vão se anular. Então, a letra C está correta também. Na letra D, a afirmação fala que um avião que voa com velocidade constante está em equilíbrio dinâmico. Está correto. Velocidade constante quer dizer uma aceleração zero. Velocidade constante é uma velocidade que não varia. Então, a aceleração é zero, logo o corpo está com força resultante igual a zero. E aí, o corpo está em equilíbrio dinâmico. Se movimentar com uma velocidade constante quer dizer que o corpo está em equilíbrio dinâmico. Se a velocidade fosse igual a zero, se ele estivesse em repouso, esse equilíbrio é chamado de equilíbrio estático. Então, a letra D também está correta. Dê uma olhada agora no exercício número 2. Um corpo de 20 kg de massa cai em queda livre de uma altura de 2 metros. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que, durante a queda, o corpo atrai a Terra com, letra A, força desprezível, aproximadamente zero. Letra B, força menor que 200 newtons. Letra C, força superior a 200 newtons. Letra D, força igual a 200 newtons. Letra E, uma força cada vez maior à medida que se aproxima do chão. Então, no exercício número 2, a gente tem um corpo em queda livre que cai de uma altura de 2 metros e eu quero saber qual é a força de atração que esse corpo vai exercer com a Terra. Então, eu preciso calcular aqui a força-peso. Quando o corpo está em queda livre, só existe uma força atuando sobre ele. É a força devido ao campo gravitacional da Terra. Então, é a força peso. Se a força-peso atua sobre ele, segundo a terceira lei de Newton, toda força sempre vai surgir em par. Se eu tenho uma força de atração do campo gravitacional da Terra atraindo esse corpo para a sua superfície, vai surgir também uma força de reação onde esse corpo atrai a Terra para ele. Então, a força de reação a essa força vai ser a força de reação à força-peso.
Qual vai ser o valor dessa força? Vai ser igual à força-peso, só que em sentido contrário. Lei da ação e reação. As forças possuem mesma intensidade, mas sentidos contrários. Então, vamos calcular a força-peso desse corpo em queda livre. A massa do corpo em queda livre é o 20 kg. Então, o peso dele vai ser 20 vezes a aceleração da gravidade na Terra. 10 metros por segundo ao quadrado. O peso desse corpo vai ser igual a 200 newtons. Então, a força que o corpo vai fazer atraindo a Terra vai ser uma força igual a 200 newtons no sentido contrário. A resposta da número 2, então, será a letra D. Esse corpo vai atrair a Terra com uma força igual a 200 newtons. Fiquem agora com o exercício número 3. A respeito das leis de Newton, são feitas 3 afirmativas. 1. A força resultante necessária para acelerar uniformemente um corpo de massa 8 kg de 20 metros por segundo para 36 metros por segundo em uma trajetória retilínea em 4 segundos tem módulo igual a 32 newtons. 2. Quando uma pessoa empurra uma mesa e ela não se move, podemos concluir que a força de ação é anulada pela força de reação. 3. Durante uma viagem espacial, podem se desligar os foguetes da nave, que ela continua a se mover. Esse fato pode ser explicado pela primeira lei de Newton. Assinale. Letra A, se apenas as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. Letra B, se todas as afirmativas estiverem corretas. Letra C, se apenas a afirmativa 1 estiver correta. Letra D, se apenas as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Letra E, se todas as afirmativas estiverem corretas. Na questão número 3, a gente tem 3 afirmações que a gente precisa analisar. Qual está correta e qual está errada. A primeira afirmação fala o seguinte: a força resultante para acelerar um corpo de massa de 8 kg de uma velocidade de 20 metros por segundo até uma velocidade de 36 metros por segundo em 4 segundos é igual a 32 newtons. Então, a gente precisa calcular a força que vai atuar sobre esse corpo quando ele é acelerado com uma velocidade que varia de 20 metros por segundo para 36 metros por segundo em 4 segundos. Então, a gente vai precisar calcular a aceleração imprimida por esse corpo primeiro. A aceleração é ΔV sobre ΔT. A velocidade final do corpo foi de 36 metros por segundo e a inicial de 20. Já o tempo que ele foi acelerado foi de 4 segundos. Então, essa aceleração vai ser 36 menos 20, 16. Dividido por 4 vai dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. A força que vai atuar, então, vai ser a massa vezes o valor dessa aceleração. A força vai ser a massa de 8 kg vezes essa aceleração, que é 4. 8 vezes 4, 32 newtons. Então, a primeira afirmação está ok, está correta. Vamos analisar agora a segunda afirmação. Quando uma pessoa empurra uma mesa e ela não sai do lugar, a gente pode concluir que essa força de ação foi anulada pela força de reação. A gente não pode falar isso. Por quê? Pela terceira lei de Newton, a força de ação nunca vai anular a força de reação, porque elas são exercidas por corpos diferentes. Quando a gente pensa na terceira lei de Newton, uma força de ação nunca anula uma força de reação, porque esse par de forças, essas duas forças, elas vão atuar em corpos diferentes, tá? Então, a segunda afirmação está errada. Então, aqui, ó, tá errado. A última afirmação vai falar o seguinte, que durante uma viagem, os motores de um foguete podem ser desligados e ele continuar se movendo devido à primeira lei de Newton, a lei da inércia. E essa afirmação está correta. A lei da inércia, ela vai afirmar o seguinte, que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo com velocidade constante, um corpo em movimento retilíneo uniforme, permanece em movimento retilíneo uniforme, mantém a sua velocidade constante, até que uma força atue sobre ele e modifique o seu estado. Então, no caso dos motores do foguete serem desligados, o que vai acontecer? O corpo ele vai manter a sua tendência de manter esse estado de velocidade constante e vai continuar se movendo. Então, a terceira afirmação está correta também. E assim, a
a gente tem que a primeira e a terceira são as opções corretas. Então, a resposta para o exercício número 3 vai ser a letra D. Dê uma olhada agora no exercício número 4. Um explorador de cavernas utiliza-se da técnica de rapel, que consiste em descer abismos e cânions apenas em uma corda, com a velocidade praticamente constante. A massa total do explorador e de seus equipamentos é de 80 kg. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A força resultante que atua sobre o explorador durante a descida em newtons é igual a letra A, 0, letra B, 400, letra C, 800, letra D, 900, letra E, 1000. No exercício número 4, a gente tem um explorador de cavernas que desce de rapel com uma velocidade praticamente constante. Então, ele desce por uma corda com velocidade praticamente constante. A gente sabe que a massa dele mais os seus equipamentos é de 80 quilos e que a aceleração da gravidade na região é de 10 metros por segundo ao quadrado. A gente quer saber a força resultante que atua sobre ele quando ele está descendo com essa velocidade praticamente constante. Velocidade constante quer dizer que a aceleração é zero, quer dizer que a velocidade não varia. Se não tem variação de velocidade, não pode ter aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante vai ser zero. Por quê? A força depende do valor da aceleração. Se a aceleração é zero, essa multiplicação vai dar zero e a força resultante também será zero. Então, sempre que o movimento ocorrer com velocidade constante ou praticamente constante, a força resultante sobre o corpo será zero, porque sua aceleração é zero. Dê uma olhada agora no exercício número 5. Um ônibus de 12 toneladas trafega em uma rodovia plana e horizontal com velocidade de 54 km por hora, mantida constante. Em determinado momento, o motorista acelera de forma constante, durante 5 segundos, até atingir velocidade de 90 km por hora. Considerando todos os atritos desprezíveis, determine a força motora imprimida por esse motor durante a aceleração. No exercício número 5, a gente tem um ônibus de 12 toneladas que se movimenta com velocidade de 54 km por hora. O motorista acelera esse ônibus e ele passa a ter 90 km por hora depois de 5 segundos. E eu quero saber qual é essa força que o motor vai imprimir sobre esse ônibus ao acelerar esse ônibus. Então, se eu quero saber a força, eu vou usar a equação da segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Eu preciso determinar, então, a aceleração que esse ônibus vai ter. A aceleração depende da velocidade inicial e da velocidade final, variando com o tempo. Então, a gente vai usar a equação do movimento uniformemente variado para a aceleração. A aceleração igual a ΔV sobre ΔT. A velocidade inicial desse ônibus foi de 54 km por hora e a velocidade final de 90 km por hora depois do intervalo de tempo de 5 segundos. Então, olha só, a unidade da velocidade está em quilômetro por hora e o tempo é em segundo. Hora e segundo são unidades de tempo diferentes, a gente não pode trabalhar com unidades diferentes, a gente precisa transformar. Vamos transformar as unidades da velocidade. Passando quilômetro por hora para metro por segundo, unidade de velocidade, a gente usa a regra do 3,6. Quilômetro por hora para metro por segundo, divide. 54 dividido por 3,6 vai ser igual a 15 metros por segundo. E a velocidade final, 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. Então, a gente vai usar esses dois valores para calcular a aceleração do ônibus. Vai ficar, ó, ΔV é velocidade final menos inicial. Sempre valor final menos valor inicial. Velocidade final, 25 metros por segundo. Menos velocidade inicial, que é o 15, dividido pela variação do tempo, 5 segundos. Então, fazendo essa conta aqui, 25 menos 15 é igual a 10, dividido por 5. 10 dividido por 5 vai dar uma aceleração positiva igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do ônibus. Agora que a gente tem a aceleração do ônibus, a gente pode calcular a força imprimida pelos motores. A massa do ônibus foi
foi dado em tonelada. A gente vai passar para quilograma para que o resultado da força a gente encontre com a unidade do Newton. Então, 12 toneladas passando para quilograma, uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Então, 12 toneladas equivale a 12.000 quilogramas. Então, 12 toneladas é igual a 12.000 quilogramas. É esse valor que a gente vai usar para calcular a força. A massa é igual a 12.000 e a aceleração 2. A força resultante é a multiplicação do 12.000 por 2. 12.000 vezes 2 é igual a 24.000 newtons. Então, esse motor vai imprimir uma força de 24.000 newtons. Resposta é letra B. Então, aqui eu encerro esse vídeo sobre exercícios de leis da dinâmica.